Ciro Gomes pode ser o próximo presidente do Brasil? Ele está aí no cenário político faz um tempo, foi governador do Ceará, foi ministro durante o governo do Itamar Franco, também foi ministro do Lula. Ah, e ele está aí, né? Sempre tentando. Só que o que acontece? Possivelmente em 2026 o Bolsonaro não vai ser presidente. Se continuar tudo como está, e não há nenhum indício forte realmente de que pode mudar, ele está inelegível, então não será presidente. O Lula está caindo nas pesquisas cada dia mais e também já está bastante velho, tudo que pode pesar para ele ser candidato nas próximas eleições. Então, talvez seria Haddad versus Tarcísio, e nessa daí é onde o Ciro podia crescer, brilhar e tudo isso daí. Aqui tem umas pesquisas que saíram que fala, ou pelo menos nos mostra praticamente isso. São certas essas pesquisas? Muita gente vai contestar, né? Mas nelas, o Ciro tá na frente. Olha aqui, ó. Vamos ver a pesquisa aqui, ó. Ó, o que diz, ó, cenário com Fernando Haddad e Tarcísio. O Tarcísio tem 14%, o Fernando Haddad 16% e o Ciro Gomes 19%. Eles ainda puseram na pesquisa o Paulo Marçal, mas o Paulo Marçal agora também está inelegível, segundo o TCE Regional de São Paulo. Aqui tem o Romeu Zema e o Caiado, ou seja, está se criando o melhor cenário possível para Ciro concorrer a ser presidente do Brasil. Isso é bom? Isso não é bom? Não sei. O que eu gostaria de saber o que vocês pensam. Ele tem uma ideia desenvolvimentista. O que é a ideia desenvolvimentista? De que tem que desenvolver o país através de investimentos do governo, em estatais, em garantir empregabilidade para as pessoas, e tudo isso é um Ciro, querendo ou não, é uma centro-esquerda, não é uma esquerda no estilo Lula, mas é uma centro-esquerda, mas uma centro-esquerda mais nacionalista. Essa mais ou menos é a ideia geral de Ciro. Outra hora a gente pode trazer um vídeo detalhando mais os planos de Ciro e tudo isso. Só que se sai de cena o Bolsonaro e sai de cena o Lula, o Ciro é o político, digamos, com mais experiência para concorrer nessas eleições, e possivelmente aí ele seria essa nova esquerda, até porque Lula não tem ninguém para colocar no local. No lugar dele, já tentou colocar Fernando Haddad e não deu certo, né? Ele perdeu em São Paulo para se reeleger de prefeito, perdeu também na vez que tentou ali contra o Bolsonaro, perdeu também. Então, possivelmente ele não vai ser o sucessor do Lula. E Lula está tentando criar seu sucessor agora, mas não está conseguindo. Então, PT possivelmente com a saída do Lula vai minguar, vai continuar sendo um partido importante, mas não com essa projeção que tem agora. E talvez o Ciro seja o novo nome da esquerda que cresça aí. Talvez mais uma centro-esquerda, não tão à esquerda como o Lula, mas mais a centro-esquerda. E aí é o que o pessoal está dizendo aqui, ó. Esses são 30% de moluscos são fixos, mas não o suficiente para ganhar no segundo turno. Então, é aí que tá, olha aqui, ó. É porque a outra pesquisa põe o seguinte: Lula teria entre 30 e 35 e 30, 35 e 30%, baixou de 35 para 30% de projeções. Olha aqui como ele tá aqui estaria aqui na pesquisa, e o Ciro cairia para 14. Então, a oportunidade do Ciro, ela existiria se o Lula não concorre. E esse também foi um dos problemas que sempre teve o Ciro com o Lula, porque em 2018 ele poderia ter colocado o Ciro para concorrer e ido à vice-presidência do Ciro com uma aliança entre o PDT e o PT de cabeça e o PT de vice. Porém, Lula nunca aceitou colocar outra pessoa que ele não tivesse uma interferência ou não tivesse uma influência direta. E no caso do Ciro, o Ciro pensa por si próprio e não se baixaria para o que o Lula quer, né? E aí, o problema do Lula é justamente esse de passar o bastião para o Ciro, coisa que ele tem dificuldade, e daí a briga entre os dois, entre petistas e pedetistas e tudo isso. A vantagem do Ciro tem eleitores e militância orgânica. Desconfio de 2022 foi um teste para o cardíaco por parte da malta lulopetista. Então tem bastante cirista falando favorável, tudo isso daí. E aqui, ó, tem eu acho que é cirista também, não sei dizer. Esse, o senhor daqui é
Hipodrônica, creio que esse é o nome do canal, Hipodrônica. Vou deixar aqui na descrição para você ver o canal, entrar lá, mas vamos ver um pouco do que ele diz sobre tudo isso. Deixa eu colocar aqui o meu fone, vamos ver aqui. Bom, galera, como vocês sabem, ontem saiu aquela pesquisa Ó, CNT-MDA. ele põe aqui, ó, que é o melhor momento histórico para o Ciro. Talvez se esteja projetando isso, né? E se as condições de saúde do Lula e também as pesquisas mostrarem que vai só caindo, é possível realmente de que Ciro seja o candidato de 2026. Que trouxe o Ciro Gomes em alguns cenários em primeiro lugar, em outros cenários em segundo lugar, trazendo números muito interessantes aí para o Ciro Gomes. E eu queria fazer uma análise dessa pesquisa aqui com vocês e dos cenários posteriores a esses números divulgados dessa pesquisa, analisando os impactos dessa pesquisa. Tá, Já deixo claro pra o vocês, vídeo vai estar não. na descrição, daí você pode ver exatamente todo o vídeo. Eu vou ir pulando umas partes aqui que parecem mais interessantes. Aqui é um canal de apoio ao Ciro Gomes e principalmente as ideias do trabalhismo brasileiro. Então, este é o meu viés, é por ele que eu vou canal de apoio ao Ciro Gomes, Então, é um canal cirista, tá? Apoio às ideias do trabalhismo brasileiro. Então, este é o meu viés, é por ele que eu vou analisar essa pesquisa aqui. E principalmente focando também nos impactos dela pro bolsonarismo, pro lulismo e também, obviamente, pro cirismo. E eu brinco que a pesquisa trouxe ontem uma viabilidade eleitoral nos dias de hoje, assim, que consegue bater de frente tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, pelo menos nos números que a gente tem hoje. Eu tô ouvindo aqui, vocês não estão vendo, né? Vocês só estão ouvindo, vamos ver. Nessa pesquisa, porque Ouvi trouxe agora. o Ciro em primeiro lugar, num cenário que você não tem nem Lula nem Bolsonaro, e no cenário onde você tem ou Lula ou Bolsonaro, que são cenários mais prováveis, você tem o Ciro Gomes em segundo lugar. Então, assim, é uma pesquisa muito interessante porque mostra que as pessoas estão cansadas dessa polarização. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, obviamente que essa pesquisa, em termos de lulismo, Tá, vamos adiantar mais um pouco. elas migrem, de fato, para o Ciro. Então, você está tirando votos do Lula. E também é ruim para o Lula, por quê? Porque enfrentar o Ciro no segundo turno é muito pior do que enfrentar o Bolsonaro. Porque o PT, ele vive dessa dicotomia de voto em mim, porque senão o Bolsonaro volta. Então, muita gente votou no Lula em 2022, justamente porque não ficaram desgostosas ou tiveram algo em contra no Bolsonaro, mesmo gente que votou nele em 2018. Então, saindo o Lula, a rejeição de votar, vamos votar no outro pela rejeição, ou seja, saindo o Bolsonaro, muita rejeição, digamos, não vamos votar no Lula por causa que é o Bolsonaro, não, já não existe mais essa opção, então abre a opção para outros votos. Enfrentar alguém que não é um bolsonarista, enfrentar alguém que você não pode pegar a peste de bolsonarista, é muito pior, obviamente, para o Lula. E a gente vai ver aqui em outras coisas que eu vou comentar aqui com vocês. A estrutura petista, e aí eu coloquei aqui para você, complicado. Ainda mais parar que agora a máquina de moer petista vai com Lula. Por quê? Porque eles sabiam que a Tebet não era uma grande ameaça. Não, 22, não que o Ciro, mas que as suas propostas elas sejam aceitas e elas sejam ouvidas. Que o seu campo político seja ouvido. No momento que você termina com 3%, você termina completamente desmoralizado. Na medida em que não há uma transferência tão direta assim do Bolsonaro para um determinado candidato, essa segunda via que ali competir com o petismo, ela fica enfraquecida. Inclusive, fica enfraquecida a narrativa do PT de bater nessa via do bolsonarismo. E isso faz com que, mais uma vez, o Ciro Gomes, neste cenário, esteja sendo beneficiado. É claro que a gente sabe que o cenário vai, né, se exacerbar em 2026, que o Bolsonaro provavelmente vai colar em quem ele falar que é seu candidato para 2026, mas isso fica claro não só porque talvez hoje Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro não pontua 30% como talvez Michele, alguém vai ser o candidato ao Bolsonaro em 2026, né? Mas quem ainda está na incógnita, porque também a reeleição do Tarcísio é quase certa em São Paulo. O Jair Bolsonaro pontua, ou porque o Tarcísio de Freitas não pontua 30%. Mas por causa de um cenário de uma pessoa específica, que é este cidadão aqui, ó, Pablo Marçal. Este ponto é extremamente importante. Por quê? A gente observa que o Pablo Marçal... Tá, mas deixa eu ver, foi há 5 dias isso daqui? Porém, ó, foi 5 dias, o Pablo Marçal está inelegível, né? Vamos colocar aqui pra gente ver. Pablo Marçal, inelegível. Aqui, ó. Justiça Eleitoral, da própria Justiça Eleitoral. Isso saiu dia 21 de fevereiro. Ele vai recorrer, mas ele está inelegível, ó. O juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Antônio Maria Patinhos Sors, condenou nesta sexta-feira o candidato a prefeito da capital em 2024, Pablo Marçal, a pena de inelegibilidade de 8 anos por abuso de poder econômico, político, uso indevido dos meios de comunicação e captação ilícita de recursos. Aí aqui colocou a CNN, está inelegível? Tipo uma pergunta?
Vamos ver se aqui, ó. Tornou-se inelegível, tudo isso. Aí a decisão de tornar Marçal inelegível a contar de 2024 foi do juiz, protocolada, tudo certinho. Foi o PSB que entrou e o PSOL também, ou seja, foi a Tabata e o Boulos que conseguiram tornar ele inelegível. A decisão daqui da Justiça Eleitoral, vice do Marçal é absorvida. O Marçal ele vai recorrer após decisão. Para o Marçal afirmou que tudo será esclarecido. Segundo ele, sua defesa entrará com recurso à Justiça Eleitoral, que possivelmente vai perder, tá? Por mais que eu não goste do Marçal, o sistema não gostou dele mais ainda e não vai possibilitar que ele concorra dessa forma que ele fez tudo isso daí. Então, ele está inelegível. Já pode descartar aqui o tinha aberto para ver o canal aqui, comecei a seguir o canal e sou inscrito agora. Então, possivelmente, essa parte que ele vai falar do Marçal já tá fora porque ele está inelegível. Os cenários da galera que vão Então à direita, ou seja lá o que vocês querem, que vamos assim, é o bolsonarismo. Meio que entraram em choque. Eles não falam mais da gente que você vai votar no fulano de tal, não vota no meu candidato porque não vale a pena votar nele. E aí você pode ter, obviamente, um esvaziamento ali seja lá do Pablo Marçal, ou seja de alguém do campo da direita para poder votar no candidato do Bolsonaro. Mas não se esqueçam, isso não deu muito certo em São Paulo. O Pablo Marçal quase foi para o segundo turno, mesmo que houvesse essa campanha de dizer, olha, cuidado, porque pode ser que o Pablo Marçal acabe dividindo os votos da direita. Não aconteceu. Então eu acho que com essa abertura dessa divergência na direita brasileira, a gente tem esses votos fragmentados que pode haver no Tarcísio de Freitas junto com o Pablo Marçal, a gente pode ter o Romeu Zema, que eu acho que é muito fraco, a gente pode ter o Ronaldo Caiado, que eu acho que pode ser um candidato até um pouco mais forte, mas muito setorizado ali. O Zema, o Caiado, acho fraco diante do Tarcísio de Freitas. Depende de quem que o Bolsonaro vai escolher para realmente competir as próximas eleições. Se for o Tarcísio, o Romeu Zema e o Caiado, eu acredito que não tem chance. Mas quem sabe, vamos dizer que ele coloque talvez seu filho, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo não tem tanta projeção política, né? O Flávio também. Então, pode ser que dê boas nessa questão ali. E o Pablo Marçal e outras lideranças de direita que possam aparecer também, sem pedir muito a bênção pro bolsonarismo. Por quê? Porque pode se mostrar um bolsonarismo mais raiz, digamos assim, uma direita mais raiz, porque tem muita gente decepcionada com o Bolsonaro também, e eu acho que ele chega muito enfraquecido nessa próxima eleição por causa das denúncias, por causa da tentativa de golpe, por causa de tudo que aconteceu. Então, neste cenário, dependendo como vai ser esse julgamento dele, que é para ocorrer a partir de setembro, pode dar ou terminar em setembro, uma coisa assim, né? Pode dar um desgaste muito grande pro Bolsonaro, porque daí vai ser acusado de golpe, já foi acusado, né? Daí vão detalhar por menores tudo isso, e isso pode perder parte da sua audiência. Vai ter gente que sempre vai votar no Bolsonaro, independente do que aconteça. Eu acredito que uns 15% da população dos seus votantes vão se manter. Mas gente que talvez votaria nele, talvez possa ser que ele perda com o desgaste realmente do julgamento. Uma vez, isso pode favorecer alternativas ao bolsonarismo e pode tornar, na verdade, o contrário do que aconteceu em 2022. O voto útil passar a ser não mais no candidato do bolsonarismo ou não mais no candidato do lulismo, mas no Ciro Gomes para um segundo turno. Então, assim, dependendo do cenário que acontecer em 2026, você pode ter o Ciro pontuando ali para um segundo turno e o voto útil passar a ser interessante. Ele tá meio que defendendo a tese de que boa parte dos votos do Bolsonaro passaria para o Ciro, isso colocaria o Ciro no segundo turno contra o Lula. Isso aí eu já acho difícil, tá? Eu acho mais fácil para o Ciro ir ao segundo turno se o Lula não está, que dali que vai vir boa parte da votação, que pode ser que ele consiga. Nele para tirar o candidato do bolsonarismo, ou o voto útil passar a ser interessante nele para tirar o candidato petista. Vamos ver o que o povo diz aqui nos comentários, ó. Se o Cirão vai ganhar a eleição, isso é uma incógnita, mas uma coisa é certa, Cirão saindo candidato, ele terá novamente o meu voto, como todas as vezes, orgulho de fazer parte dos 3%. Não, mas eu acho que, sem Tarcísio sem Lula e sem Bolsonaro, há uma grande chance para o Ciro, mas tudo vai depender desses dois fatores, né? Eleitorado brasileiro não pode mais perder a oportunidade de eleger Ciro Gomes para presidente, o único que tem preparo para tirar nosso país dessa situação caótica. Seria uma outra opção, né? O pessoal já tentou Lula, já tentou Bolsonaro, agora tentaria uma outra modalidade que seria o Ciro Gomes. Amigos, fortaleçam as páginas e canais, mano. Cada um aqui pode fazer algo para ajudar.
tá? Aqui é mais militante, né? Compreensível frustração do Ciro em relação ao processo eleitoral, com sua máquina suja optando por difamar ao invés de debater propostas. Porém, se pudesse falar, Ciro diria que não. Ciro diria para não desistir, assim como Lula, que persistiu desde a década de 80 até conseguir chegar. Avante, Ciro. Bom, realmente Lula tentou todas as eleições a partir dos anos 90, Lula estava lá, né? E aí chegou. E aqui, ó, o Jones Manuel vem falando algo do renascimento do Ciro Gomes também, ó. Salve, camaradas. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é uma crise do lulismo no Nordeste? Ciro Gomes ressurge eleitoralmente? Vamos ver um pouquinho o que diz aqui. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do QR2. Meia pesquisa se depois ajuda fundamental para a gente continuar. Deixar o vídeo na descrição, quem quer ajudar o canal do Jones, aí entra aí, apoia e tal. Sabe que ele é de uma vertente mais à esquerda ainda que o Lula. No caso, ele realmente é comunista, declarado, tudo isso, que é a revolução no Brasil. Tudo isso daí é interessante, eu gosto de ver o canal dele. Sou inscrito, sempre tô vendo alguma coisa lá, apesar de não ser comunista, nada disso. Nosso trabalho. Nem de esquerda, né? Eu me considero mais ao centro-direita, talvez, não sei. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, hoje saiu mais uma pesquisa, né? Aliás, mais duas pesquisas, MDA Data e Quest, falando da crise de popularidade do governo Lula. E aí também a pesquisa se destaca pelo desempenho eleitoral do Ciro Gomes, como o Ciro aparece nas pesquisas. O Mauro Lopes, Manhã Brasil, hoje de manhã, fez uma análise, uma cobertura muito boa das pesquisas que estão saindo. Recomendo vocês assistirem, por favor, assistam, vale muito a pena. Ainda teve entrevista com Renato Freitas, com a Laura Sabino, com o Daniel Comunista. Eu aprendi a nunca odiar o povo trabalhador, não colocar culpa no povo trabalhador, não maldizer, não xingar o povo. Isso não significa ter qualquer postura paternalista, qualquer postura idealizada do povo trabalhador. Significa só dizer que a gente precisa ter humildade enquanto esquerda organizada para, ao invés de correr para colocar na conta do povo eventuais erros nossos, né, e também ser muito aberto para olhar as coisas de perspectivas diferentes, questionando nossas certezas. Muitas vezes, quando a gente faz perguntas, né, como é que o povo pode fazer isso? Se você olhar bem, foi os conflitos políticos, a luta de classes, que é o cenário mais organizado, mais forte de toda a Europa Ocidental. Por exemplo, o Partido Social Democrata de defender uma política econômica de O vídeo vai estar na descrição para quem quer ver completo, mas eu quero ver mais a parte falando do Ciro aqui. Proteção dos salários, de as crises econômicas das política econômica, o Prato fez uma migração eleitoral e que depois virou uma migração social entre um partido que estava defendendo uma política contra seus interesses, né, no imediato, uma política de desemprego, de corte de gastos e aumento do custo de vida, para um partido que estava proferindo um discurso anti-austeridade. Então, é realmente a classe trabalhadora que tomou a decisão mais insensata ou foi os dirigentes da social-democracia, sabe? Então, assim, acho que a gente precisa ter cuidado na hora de maldizer. Tá batendo pau no PT, né? Prova as pesquisas de popularidade anteriores já caiu a popularidade do Lula, tudo isso aí. E aspectos de custo de vida relacionados com isso. Elas também deixam muita coisa de fora e é preciso, já que a gente não tem instrumentos de pesquisa, chega em 2024, o governo Lula decide passar o cerol sem estar preocupado se aquela família cortada vai passar dificuldades financeiras ou não por causa do corte. Parece que é muito plausível você deduzir que isso vai ter um impacto profundo, especialmente considerando quem é o grupo sociológico mais afetado por isso. Justamente pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que não têm ensino superior completo, que moram nas grandes cidades, ou que passaram a defender o participativa ou são gerando uma onda eleitoral pró-extrema-direita. Preste bem atenção aqui, preste bem atenção aqui. A evidente crise de popularidade do governo Lula não está gerando uma gigantesca onda eleitoral pró-extrema-direita. Alguém pode dizer assim, mas Johnny, saiu uma pesquisa dizendo que o Lula estava empatado com o Bolsonaro, saiu uma pesquisa dizendo que a Michelle estava... Nesse sentido, ele está colaborando com o senhor da hipodrônica, como que era mesmo o nome? Hipodrônica? Hidropônica. Ah, hidropônica, é como alface hidropônico, né? Hidropônica. Beleza, continuamos. Empatada com Lula. E por exemplo, veja, tem um crescimento, mas repare que, pode pegar as pesquisas, a expectativa de crescimento eleitoral da extrema-direita é muito menor do que o caimento de popularidade do governo Lula. Estou tentando falar de maneira direta e reta. Veja, o crescimento eleitoral da extrema-direita é muito menor que o derretimento da popularidade do governo Lula. Então não está acontecendo um movimento que é da decepção com o governo Lula para votar na extrema-direita. Isso não está acontecendo na mesma proporção. É claro que
algum capital eleitoral, com a crise de popularidade do governo Lula, a extrema-direita vai ganhar algum capital, mas não está sendo uma transferência automática. A pesquisa MDA Data é muito interessante. E agora vai dizer que esses votos estão sendo transferidos para o Ciro, no caso. Dados. Eu vou abrir aqui com vocês 2 gráficos. Vamos lá. O primeiro gráfico, esse aqui, pesquisa MDA Data, no cenário em que Lula é candidato à reeleição e Ciro é candidato a presidente, né? E aí o Tarcísio de Freitas é candidato no lugar do Bolsonaro, que está inelegível, e o Marçal, que está inelegível, também é candidato. Então esse número do Marçal aqui nem existe na vida real. Veja, o Lula aparece com 30,4%. Aí seria interessante, será que esses 13% do Marçal aqui nas pesquisas passariam diretamente para o Ciro, ou pelo menos metade deles? É interessante se ver, né? Porque é um voto meio que anti ou que já esteve aí. 12,3%. Na prática, empatado com Tarcísio, com 14%, empatado com Marçal, que não vai ser candidato, está inelegível, com 13,2%. Aqui vem o Romeu Zema com 3,9%, 4%, né? Enfim, Caiado, 3,9%, 4%. Brancos e nulos são 12,8%, indecisos 7,4%, né? Você junta aqui brancos e nulos, mas indecisos está dando 20% do eleitorado. Veja, a votação do Lula e do... Bastante, né? Nas eleições aqui no Brasil são bastante o número de gente que não vai votar. E decidiria as eleições. Ciro Gomes, juntas, aqui, tá quase 45% do eleitorado. Presta atenção aqui, esse ponto é muito importante. Não importa se você não acha o Ciro de esquerda. Não importa se você não acha o Lula de esquerda. Eu não acho que o Lula e o PT têm prática política de esquerda no governo federal. Eu não acho, pelo contrário, né? Mas, para o grosso da população, para o senso comum, Lula é um cara de esquerda. E Ciro também é um cara de esquerda. Então, veja, não brigue comigo. Ah, não, mas Ciro é de extrema-direita. Mas Ciro se alia ao fascismo, ao bolsonarismo. Conheço todos os debates, as críticas, O importante é, para a maioria da população, Ciro é de esquerda, Lula é de esquerda. E aí... Para mim, eu sempre considerei Ciro uma centro-esquerda. Até porque o nacional, o desenvolvimentismo, tudo isso é... Bom... Da forma que Ciro apresenta, parece ser algo mais intervenção do Estado e com políticas mais à esquerda socialmente, né? Apesar que o nacional desenvolvimentismo também pode ser de direita, mas como ele está aliado, no caso do Ciro, a políticas sociais que a esquerda defende, eu colocaria ele dentro de uma centro-esquerda. Esquerda moderada, centro-esquerda, progressista, mas é fato que no espectro político eleitoral brasileiro, quem vota nessas duas figuras identifica um voto mais à esquerda do que à direita. Massa. E aí, veja, mesmo com o governo derretendo, um governo supostamente de esquerda derretendo em termos de aprovação e de popularidade, você ainda tem, neste momento, e aí pesquisa é fotografia, né? Pesquisa não é filme, é neste momento, você tem quase 45% do povo brasileiro representado aqui pela amostragem da pesquisa, dizendo que gostaria de continuar votando em alguém de esquerda, em alguém progressista, mesmo que a situação da economia, a situação do... Isso daqui, então, se estão certos, nós teríamos 14, 13, 23, 4, 8 mais 13, 23, 13, 27, né? 14 mais 13, 27, mais 8 seria 35%, dizendo que votaria em algo da direita. Isso significa que a direita perdeu bastante votos. Talvez os indecisos migrariam para aqui, daí daria mais um pau a pau ali com a esquerda e... Bom, tudo dependeria aqui, né? O custo de vida, a situação do emprego não esteja lá boa. Veja, vocês percebem como é muito fácil xingar o povo, mas na verdade, há uma tendência, ainda que difusa, ainda que contraditória, ainda que não elaborada, de dizer assim, ó, tá ruim, mas a solução não é ir pra direita. Vocês entendem isso? Assim, bem lido, e aí alguém pode dizer assim, mas Jones, o voto de Lula tem muito fanatismo, tem muito não sei o quê. Ah, Jones, no voto de Ciro tem gente de direita e tal. Não, gente, veja, pode ter, é isso. Mas veja, a tendência geral, a leitura geral do fenômeno é, neste momento, mesmo com um governo lido como esquerda, que não está bem, 45% do eleitorado ouvido na pesquisa votaria um projeto político difusamente identificado como de esquerda e como de centro. E aí, vamos ver outro dado aqui importante. Aqui já abrindo o UOL, e o UOL mostra o cenário 4, sem Lula como candidato e sem Bolsonaro. Lembrando que essa aqui, como já disse, seria a grande opção e a grande oportunidade do Ciro. Bolsonaro está inelegível, né? O candidato do PT seria Fernando Haddad. O Ciro Gomes... nessa aqui tá o Marçal ainda, mas 14% sairia dele. E aí, para quem migraria? Seria a totalidade para Tarcísio? Será que se dividiria com o Ciro? Lidera com 19,7%. Fernando Haddad tem 16,2%.
O Tarcísio de Freitas continua com os mesmos 14%. Pablo Marçal, que não é candidato, está inelegível, está 14%. Então, provavelmente, o Tarcísio teria uma expectativa de votos maior, sem o Pablo Marçal. Ronaldo Caiado tem 5,4%. O Romeu Zema tem 4,5%. Brancos e nulos, 15%. Indecisos, 10%. Estamos falando aqui... Bom, praticamente, talvez o cenário de segundo turno, nessa questão aqui, sem Lula, seria entre Tarcísio e Ciro Gomes. De 25%, né? Do eleitorado, considerando a amostragem da Porque pesquisa. se o Pablo Marçal vai pro Tarcísio, seria isso praticamente. Passaria Fernando Haddad facinho. E aí, veja, mais uma vez, mesmo com um governo lido como esquerda... Mesmo que só vá metade, né? Digamos que só vá para 7%, ele já vai sobe para 21%. Já daria Ciro e Tarcísio no segundo turno. Pela maioria da população e tratado assim, inclusive, pela oposição. E vamos lembrar que o argumento da oposição bolsonarista é pintar o governo Lula como comunista, como radical, como de esquerda e por aí vai. Mesmo com um governo lido como de esquerda que não está bem, a maioria do povo brasileiro, sem Lula na corrida eleitoral, continua dando votos para candidatos identificados como esquerda e progressista. Vocês sabem que eu não acho que o Haddad é de esquerda, nem progressista, nem porra nenhuma. O Haddad é um neoliberal empregado do BTG. Mas você soma a votação O Jones mete um pau no PT que os petistas ficam loucos, viu? do Ciro com a votação potencial do Haddad, veja, a gente tá falando de 35, 36% dos votos, né? É um negócio significativo. E aí, claro, alguém pode dizer assim, Johnny, mas se somar o Tarcísio do Pablo Marçal, dá 28%, com mais o Romeu Zema... Eu coloquei como metade, 7% apenas vai pro Tarcísio, mas se for tudo, sai disparado, né? O Caiado dá 10%, dá 38%. De fato, né? Daria um pouquinho a mais. Aí, lembrando, o Pablo Marçal não vai ser candidato, aí vê como é que esses votos se distribuem, e cá entre nós, também não acho que o Romeu Zema será candidato. Evidentemente que isso mostra uma disposição das pessoas para votar em figuras de direita, né? Mas é isso, tá um páreo ali mais ou menos equilibrado. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Veja, se você olhar com carinho, se você olhar com alguma generosidade, na verdade, o povo brasileiro, ele é excessivamente generoso com o que se entende no Brasil como progressistas, né? Ele continua acreditando que é possível, a partir do voto, melhorar suas condições econômicas votando em figuras identificadas como progressismo, a despeito de boa parte, por exemplo, das promessas de campanha de 2022 não terem sido realizadas, sabe? Isso por um lado. Por outro lado, veja, o que é o fenômeno eleitoral do Ciro Gomes neste momento? Essa é a parte que a gente tanto esperava, né? Teve uma época que o Jones parece que foi um pouco contra Ciro Gomes, agora vamos ver como está hoje em dia. Acho que seja que as previsões do Ciro estão se confirmando. Eu também não acho que seja colocar porque em tela a turma cheia boa aqui. está nas redes sociais divulgando vídeos do Ciro, porque inclusive o engajamento da turma boa caiu bastante. Me parece que acontece com o Ciro um fenômeno que já aconteceu com várias outras figuras, que tá no momento que o governo, lido como progressista, lido como de esquerda, não é satisfatório. E aí pessoas que tendem a ter um voto à esquerda vão procurar na memória a figura mais fresca para, neste momento, depositar sua expectativa de votos. Então, hoje, dentro de uma perspectiva nacional, qual é a figura lida como progressista mais visível para além do arco do PT? É o Ciro Gomes, pela candidatura que teve em 2018 e em 2022. Então, me parece natural um fenômeno de pessoas que, nesse momento, vão desgarrando de Lula e do PT, porque estão insatisfeitas com o governo, mas querem manter um voto progressista, lembrar do Ciro Gomes, porque é a figura mais visível nos últimos tempos, dentro de uma visão ampla do que é ser progressista. Então, o nome do Ciro Gomes é o nome mais visível. Tal qual, mal comparando, por exemplo, em 98, antes de começar a mesma corrida eleitoral, o nome do Itamar Franco aparecia ali como destaque. Por quê? Era gente que estava meio puto com o governo FHC, que quando assume a presidência pela primeira vez, vinha com uma certa fama de progressista e por aí vai, não sei o que, foi se desgarrando, né, foi desmanchando com o tempo, mas era isso, estava puto com o presidente, queria alguém progressista, pô, o Itamar foi presidente recentemente, era um nome forte, Itamar Franco. O nome do Itamar Franco aparece com algum destaque nas pesquisas no período de pré-campanha em 98 e até em 2002, viu? É engraçado, recentemente subiu para o YouTube uma entrevista do Brizola no Roda Viva em 2001. O Brizola, em 2001, falava do Itamar Franco como possível candidato.
Assim como em 2018, por exemplo, o nome da Marina Silva estava muito forte. Porque era isso, porra, o governo Temer estava uma merda, as pessoas estavam querendo alternativas e pessoas identificadas com voto progressista estavam com a memória muito fresca da Marina Silva, que ter sido candidata presidencial em 2010 e 2014, né? No final, a Marina não teve uma boa votação, os votos, inclusive, acabaram indo pro Ciro. Mas antes de começar a campanha eleitoral, a figura de maior projeção na consciência imediata do povo era a Marina. Então, seja governos de esquerda, ou lidos como esquerda, governos de direita e tal, as pessoas tendem, num momento de insatisfação e que não começou a corrida eleitoral, a buscar nomes que já são conhecidos, né? Nomes que estão frescos na mente. Que estão... E o Ciro tá aí faz tempo, né? Então, é um nome assim que vem com peso bastante forte. Recentes na mente, sabe? Então, muito mais do que isso dizer o quanto o Ciro tem potencial eleitoral ou não, eu acho que a coisa mais importante nesse dado é dizer assim, ó, tem gente desgarrando do lulismo por decepção e não tá migrando majoritariamente para uma expectativa de voto de direita. Vocês entendem isso? Tem gente se desgarrando do lulismo e não está migrando majoritariamente para uma perspectiva de voto de direita. O que É interessante o argumento aqui do Jones, justamente porque daí, nesse caso, o que ele está dizendo é a galera que pode estar ficando puta, pode não estar gostando do governo do Lula, poderia estar toda migrando para os candidatos ou possíveis candidatos da direita, mas não está sendo bem assim. A galera ainda quer votar em alguém de direita, e é aí onde aparece o nome do Ciro Gomes. É interessante. No meu ver, pareceria que boa parte estaria propenso a votar. Então, a votar isso mesmo. Boa parte estaria propenso a votar contra o Lula. Isso é interessante porque, digamos, se o Ciro não sobe e o Lula tá lá como candidato, eles votariam em peso em alguém para tirar o Lula. Talvez Ciro, talvez alguém da direita. Que coisa, né? O que vocês acham de tudo isso, desse cenário? Ciro vai votar com tudo? Vai ser o próximo presidente do Brasil? Não vai ser? Tem chances? Não tem? Eu acredito que a melhor chance dele é sem o Lula concorrendo, que daí ele seria o novo nome da esquerda. E vocês, o que acham? Aqui sou o Santiago Pinhoso, desde algum lugar no sul do Brasil. Deixe seus comentários aí de forma respeitosa, senão eu teria que te ocultar, bloquear do canal e tudo isso aí. Até.